eu venho aqui hoje trazer para vocês um pouco sobre o Myodo, uma arte esotérica antiga japonesa, que ela se popularizou na cultura pop, nos tempos atuais, e no passado se popularizou, dentro da política, da vida cotidiana dos japoneses, dentro da sua cultura, de sua arte e de sua espiritualidade. O Myodo é um caminho que vai além da sua magia em si. Temos um aprofundamento então na sua cosmologia antiga, então conhecimento de diversas artes que foram incorporadas durante séculos, com várias vivências e experiências. Então hoje eu venho aqui contar um pouco para vocês sobre este caminho, um pouco sobre essa escola e trazer um pouquinho do que eu sei para vocês. Então, por volta do século VI e do século VII, nós temos o início, então, da entrada dos conhecimentos, então, chineses, principalmente, então, de cultura, principalmente com o taoísmo, né? Estamos tendo muitas imigrações, e com isso começou a vir os conhecimentos sobre o taoísmo, então, uma arte antiga chinesa. Então, como se diz, né, o taoísmo, então o Tao ou Dao, que vem todo o estudo então do Yin e do Yang. E também dentro do Tao nós temos o conhecimento dos 5 elementos, nós temos toda a energia a energia dos movimentos naturais e a observação de tudo que está à sua volta. Então observar todas as questões que estão lhe cercando, os movimentos, todos os acontecimentos. Então, com a vinda desse conhecimento para o Japão, então entre mais ou menos ali o século V e o século VI, como falei anteriormente, nós tivemos a introdução dessas práticas, né, dessa prática em si, dentro do Japão, que conforme ela foi sendo introduzida, ela foi se transformando e se adequando com as questões que eram vividas e vivenciadas dentro do país. Pois dentro do Japão nós já tínhamos o Shintoísmo, né? Que é tanto a conexão natural com as divindades e os seres da natureza. Que dentro do Shintoísmo nós temos alguns desses seres, né, que foram manifestados as suas vontades e forças. Então nós temos dentro do panteão os deuses, né? Então temos Amaterasu, temos Susanoo, temos Tsukuyomi, Izanami, Izanagi, Inari, entre tantas outras divindades que já existiam desde a criação então, do Japão como um país. Então quando era ainda outra era, né? Lá no início, lá no tempo da sua criação de todo o seu universo, né? Então, já se tinha esses hábitos de observar a natureza e ter essa conexão. Então, com a chegada do taoísmo, não se teve tanta dificuldade de passar essa explicação para as pessoas e esse conhecimento. Então, trazendo novas técnicas, trazendo a própria alquimia, que veio com esse conjunto de informações, e difundir todo o conhecimento sobre o Yin e o Yang. Então, trabalhar esses 2 elementos, essas 2 forças, que em alguns momentos são opostas, em outros momentos são complementares, mas sempre uma está dentro da outra. Então, alguns exemplos a gente tem o Sol e a Lua, que são complementares e existem ao mesmo tempo, né? Então, quando um está de um lado do planeta, outro está do outro, então, mas eles estão ali em conjunto, em movimento. Nós temos frio, o calor, a sombra, a luz, o frio, o quente. Então, são diversas características que observamos que são opostas em seu significado, mas uma depende da outra para sobreviver, para existir. Então, por isso que elas são complementares.
Então não são duas forças sempre em atuação, é apenas uma força que se divide em mais de uma forma e aí, com isso se cria as possibilidades. Então por isso que o símbolo do Tao é aquela esfera, né, com um lado, tanto ela vem tipo, como se fosse um Szinho, então um lado escuro e um lado claro. E se tu parar para perceber dentro, tu vai ver que tem a característica do onde está escuro tem um pontinho branco e onde está claro tem um pontinho escuro. Então isso mostra que as duas são complementares e existem em simultâneo. Então não é uma dualidade, não são duas forças que se combatem, que estão ali naquele conflito, né? Mas são duas energias que se manifestam como podem se manifestar. Então é que a gente entra dentro desse conceito do Yin e do Yang. Então nessa harmonia universal, essa harmonia interna com externa. Então tendo essa importância de cuidar dessa parte interna do seu ser e cuidar dessa parte externa do seu ser. Então que é muito importante durante tanto os conhecimentos quanto as práticas. Então que é importante observar essas características e essas energias que se complementam. E junto com esse complemento de Yin e Yang, tivemos também os 5 movimentos. Que nós temos o movimento do fogo, da terra, nós temos o movimento do metal, da água e da madeira. Então eles formam uma estrela com esses 5 elementos. Que eles tanto se criam, então a água nutre a terra, que gera a madeira cresce, quando ela cresce, ela atinge o sol, ela atinge o calor. Se for um calor muito intenso, ela queima. Com essa queima, então a gente vem o fogo, do fogo caem as cinzas na terra, essas cinzas nutrem esta terra, e com esta terra nutrida e fortalecida, no seu interior nós temos o elemento do metal, que é essa concretização, que é essa força, essa nutrição. E entre esses metais, entre esses minerais, nós temos a água que nasce. Então temos as nascentes, então fazendo todo esse movimento e todo esse fluxo de energia que nós temos. Então dentro disso também se criam essas observações de ter esse movimento completo de todo esse campo, de toda essa energia que vai se complementando a cada etapa. Então, pegando todo esse conjunto de Yin e Yang, 5 elementos mais o Shintoísmo, começamos os primeiros passos então do caminho do Ominyodo. E o que é esse Ominyodo? Então, o Ominyodo, como o nome já diz, Onmyo significa Yin e Yang. Do significa prática ou caminho. Então, unindo os dois, nós temos o caminho do Yin e do Yang. Então, dentro deste conhecimento, nós vamos ter técnicas tanto de adivinhação, técnicas de conhecimento de astronomia, astrologia, alquimia. Nós temos também o conhecimento de talismãs, práticas espirituais, aconselhamentos, tratamentos, purificações e diversas outras práticas e técnicas que foram sendo englobadas e conectadas com o tempo dentro deste caminho. Então, dentro de sua história, continuando, nós vamos ter uma crescente desses conhecimentos e conforme essa união foi crescendo, né, foi se popularizando, nós tivemos o diplomata, deixa eu olhar o nome dele aqui, Kibi no Mikibi. Então, foi um diplomata que já tinha conhecimentos sobre o taoísmo e com isso, gostando de toda a aplicação que estava sendo dada para o Ominyodo, resolveu focar seus estudos e ficar alguns anos na China, então aprendendo mais e se aperfeiçoando mais, para quando voltasse para o Japão,
pudesse trazer esses conhecimentos, essa escrita, trazer esse aprofundamento sobre a astrologia e a astronomia chinesa, o conhecimento das estrelas, dos planetas, também aperfeiçoar o conhecimento sobre o Yin e o Yang e sobre os 5 elementos ou 5 movimentos. Então, com isso, ele foi auxiliando a todos que estavam ali e também com essa amplitude de conhecimento, ele começou com o seu cargo, com suas capacidades, né, suas funções, explicar e levar isso para as pessoas que ainda não conheciam, que só ouviam falar sobre o assunto. Então ele foi popularizando ainda mais e facilitando o conhecimento e o entendimento então, da população sobre o que era o Omnyo-Do e o que estava crescendo e sendo criado dentro do Japão através desse conhecimento. Com essa crescente que estava se tendo então, dentro do Omnyo-Do, de seus praticantes, estavam obtendo os diversos resultados positivos nos aconselhamentos, nas mudanças e nos tratamentos de cada pessoa que ia se aconselhar com eles, aumentando muito a sua visibilidade com isso e trazendo uma visibilidade ainda maior para a corte imperial japonesa, que estavam na busca então de conselheiros deste grupo, destes praticantes, então buscando para sua transformação e as mudanças tanto internas no sistema quanto os aconselhamentos para eventos imperiais, para o desenvolvimento da família imperial. Então, com isso, eles começaram a ser muito procurados por conta de seus bons resultados e, passando o tempo, sendo contratados dessa forma, entrando dentro desse novo sistema que estava aparecendo essas oportunidades, os ministros, então, tomaram por decisão criar, então, um posto, criar um departamento do Omnyo-Do, ou como foi nomeado, Onmyo-Ryo, que é, então, como eu expliquei anteriormente, Onmyo, que é Yin Yang, e o Ryo, que é departamento. Então, cria-se o departamento do Yin e do Yang. Então, eles iam ficar focados em adaptações, principalmente em eventos que aconteceriam, na leitura de eventos bons e os eventos ruins. Por que é importante saber também os eventos ruins? Para poder evitá-los, mudá-los e transformá-los em momentos melhores e tomar as melhores decisões nos momentos mais auspiciosos, para que tanto os anúncios que forem dados, festas, casamentos, tudo tivesse uma data específica para que tudo acontecesse da melhor forma. Então eles também ficaram responsáveis por criar e manter os calendários. Então o calendário lunar, que é o que é utilizado no Japão até hoje, eles fazem então toda a leitura astrológica, astronômica, então todos os planetas, para fazer toda essa compreensão do que estava acontecendo para criar esse mapa e ao mesmo tempo a cada mês ir criando as melhores datas para cada evento e cada anúncio que era dado. Deixa eu pegar aqui na minha colinha rápida. Que além de avaliar então também, além de tomar essas decisões estatais, tinha a preocupação então de fazer os casamentos imperiais ou casamentos da corte ou de ministros, administrar então as purificações também dessas famílias para que nenhum espírito negativo, nenhuma energia negativa ou seres vingativos também tomassem conta de suas propriedades, de suas vidas e começassem a interferir no cotidiano. Então, trazendo técnicas de purificação pessoal e purificação de ambientes, lugares e estruturas. Então, englobando todas essas características. E também cuidar das observações astrológicas para ver
o que estava atuando na região. Então, também para cuidar do cultivo, das plantações e das regiões de agricultura. Então, para saber o melhor momento do plantio, para saber o melhor momento da colheita e compreender todos esses movimentos para o crescimento, para ter um crescimento melhor e mais saudável. Criando assim uma nova profissão, a de mago Onmyoji, que seria então aquele que deteria os conhecimentos, tanto espirituais quanto materiais, para o aconselhamento, tanto da população, quanto dos ministros, quanto da família imperial. Então, os mais famosos atendiam os mais altos cargos e os que estavam iniciando atendiam toda a população. Então, dessa forma, eles eram funcionários públicos, quem diria? Que há séculos atrás nós tínhamos uma função pública que era ser mago. Que hoje a gente continua. Não é mais uma função pública, mas a gente continua atuando. Estamos aí, né? para essa função. Né? Então, trazendo de volta esse conhecimento e agregando essas capacidades do Onmyodo, então trazendo para vocês mais um pouco dessa técnica, dessa prática, dessa vivência, desse estilo de vida, assim eu posso dizer, porque é observar, então, tudo que acontece à minha volta, então, para poder guiar você no seu caminho, para poder te ajudar, para poder te aconselhar, então, da melhor forma, removendo os seus obstáculos, tirando os seus impedimentos, para que você tenha uma boa vida, uma vida harmônica e uma vida tranquila. Então, dessa forma, estou trazendo essa técnica ancestral para ajudar você na sua caminhada e no seu dia a dia. Então, vamos voltar para a história. Então, um fato curioso que depois que foi fundado esse ministério, né, esse departamento de magia, todo o grupo de Onmyoji foi se popularizando. Com isso começaram as primeiras escolas, então trazer a expansão dessas escolas, criando assim mais mestres, pois a gama de discípulos começou a aumentar. Então assim foi fundada toda essa escola, com todo o conhecimento, com toda a estrutura, com toda a base, para poder ser passado esses conhecimentos que tinham sido adquiridos até ali, que ainda estavam sendo desenvolvidos, praticados e expandidos aquele conhecimento. Um fato interessante é que meados, eu acho que do século VII e do século VIII, foi um conjunto de ministros resolveu criar uma lei chamada Ritsuryo, então o Código dos Direitos, pois nesse período começou a aumentar muito o grupo que estava chegando, somente do budismo esotérico, vindos da China, e com eles estava vindo muitos conhecimentos, então, de leituras, tanto de adivinhação, técnicas de purificação e renovação da energia, alguns que também tinham conhecimento de cartomancia, estavam vindo nesse período, e com isso começou a gerar pequenos atritos com o Ministério de Onmyodo. Então os ministros resolveram criar uma lei proibindo tanto os praticantes budistas quanto de outras linhas de fazerem leituras, deixando apenas a cargo então do Onmyoji de poder fazer essas leituras, essas adivinhações, sendo imputada a multa. Então quem fizesse tais leituras, né? Então tinha essas correções. Então um fato interessante que durante o meu estudo eu consegui juntar para trazer com vocês. Então, além de ser um cargo público, ainda tinham leis e normas que foram sendo criadas durante os séculos. Né? Muito interessante. Então, com essa crescente, com essa popularização do budismo esotérico chegando ao Japão, alguns ministros começaram a observar o seu conhecimento, então suas práticas, somente as práticas de bem morrer, as práticas
de seus conhecimentos de magia, seus conhecimentos de fazer técnicas de purificação, técnicas de transformação e técnicas de apaziguar os espíritos através dos cânticos, né? E esses cânticos são o que a gente conhece hoje como mantras. Então são as palavras sagradas que se manifestam e se reverberam em todos os cantos. Então, observando isso, convidaram alguns monges a levar este conhecimento para dentro das escolas de Onmyo-do e aplicando e unindo essas técnicas ao conhecimento que já se existia. Então, adaptando as deidades então, budistas, todo o panteão budista dentro do conhecimento do Onmyo-do e trazendo para o conhecimento japonês, fazendo com que alguns fossem nomeados de formas diferentes do que o seu original em sânscrito. Então, dessa forma, a gente completa a última gama, digamos assim, faltava de conhecimento para o que se conhece hoje em dia de Onmyo-do. Então, trazendo as práticas do encaminhamento dos espíritos, trazendo um conhecimento ainda mais profundo na parte astrológica, trazendo também as purificações através do fogo, purificações e essas transformações, e apaziguando os espíritos raivosos, os espíritos negativos, e todos aqueles espíritos que geravam conflitos nas pessoas. Então, unindo todos esses conhecimentos, de tudo que eu narrei para vocês até aqui, nós temos o conjunto completo do que se tem hoje em dia do Onmyo-do. E mais ou menos desse período, ali século VII, mais ou menos, início do século VIII, a gente vai ter, meados do final do século VIII, a figura que seria mais importante para todo o Onmyo-do. E nela que a gente firma, então, todo o conhecimento popular que se criou, como ele foi o mais famoso, como ele trouxe um conhecimento mais aprofundado, e ele detinha de uma conexão espiritual muito grande, ele conseguiu popularizar ainda mais aquelas técnicas que já tinham 200, 300 anos da criação do Onmyo-do e mais antigas por suas linhagens originais, 1000, 2000 anos. E é nele que eu vou dar continuação. E esse famoso Onmyo-ji é Abe no Seimei, o lendário mago Onmyo-ji. E nele nós temos tanto dentro da cultura pop, a gente vai encontrar ele em diversas obras. Então, desde do livro do Kojiki, que temos ensinamentos sobre ele, nós encontramos em séries animadas, então os animes, filmes, tokusatsus. Então, tem diversas áreas que a gente vai encontrar um pouco sobre Abe no Seimei. E por que ele é uma figura tão lendária? Porque ele conseguiu tanto ter o domínio espiritual de diversos seres. Então, no sentido, a equipe espiritual dele era muito grande. Ele foi o primeiro a conseguir ter os seus primeiros espíritos guardiões e protetores próximos dele que trabalhavam e atuavam através dele. Ele foi o primeiro a conseguir ter 64 espíritos. Dentro deles nós temos desde animais, seres naturais, elementos, nós temos generais, nós temos deidades budistas. Então, diversas deidades que ele conseguia ter um controle espiritual, sem controle no sentido de não perder suas capacidades, ou alguns que quando se sobrecarregavam ficavam até inconscientes pelo excesso de pressão espiritual que a pessoa aguentava. Então, daí nós temos diversas histórias, nós temos diversos contos que foram crescendo e popularizando e mantendo viva toda essa herança e toda essa linhagem do Onmyo-do. E por ter tais qualidades, ele teve uma grande aproximação da família imperial, fazendo principalmente todos os rituais, resolvendo todas as questões do Império.
E a primeira grande façanha que ele fez foi criar um campo de proteção em toda a cidade onde ele estava, que atualmente é conhecida como Tóquio. Então, em cada um dos pontos cardeais, ele ancorou, ele manifestou um guardião em cada um desses pontos para proteger toda a estrutura social da população, da família imperial, da corte, né? De todo o processo do ministro, dos ministérios, e manter tudo em grande harmonia. Então, durante todo o seu período de encarnação, ele conseguiu manter toda essa estrutura sempre em proteção e harmonia, e mantendo sempre a governância numa harmonia muito grande. Então foi um período de muita tranquilidade e muita paz enquanto ele estava presente dentro dessa estrutura, né? Então ele também detinha o conhecimento dos selos espirituais, e esses selos ele convocava diversos animais para trabalhar com ele, que observavam o seu campo, observavam tudo que acontecia no reino. Então, através desses seres que estavam sempre presentes com ele, então eles se comunicavam e se conectavam. Dessa forma, com esses seres, através desses selos que ele mesmo criava com essas, podemos dizer, intenções, né? De fazer essas diversas observações. Então nada se escapava aos seus olhos. Então qualquer coisa que acontecia dentro do reino ele estava sabendo. Então isso também popularizou ainda mais os seus conhecimentos e a sua amplitude dentro deste aspecto de Mago Omniode. Entre outros contos ainda grandiosos que ele fez, que eu posso trazer em outros vídeos, ainda mais se vocês tiverem essa curiosidade, pois são diversos contos mesmo que a gente tem sobre ele. Então, através do Mago Abenance Remei, que eu pude começar a minha caminhada de estudos, minha caminhada de conhecimento, de todo o Omniodô. Através dele eu pude ir me aperfeiçoando, conhecendo mais, e pude ir desenvolvendo ainda mais a sua técnica, seus conhecimentos, para trazer uma aplicabilidade na atualidade, ou nos tempos de hoje, né? Então, dessa forma eu pude fazer toda essa conexão com essa energia dele. E é muito legal que foi marcado toda essa situação, e conforme eu fui me desenvolvendo com o tempo, que eu fui estudando tanto o Omniodô quanto outras vertentes espirituais, eu fui notando que tudo que eu lia, tudo que eu entrava em contato, sempre me levava para ou para o Japão, que muitas pessoas que me conhecem sabem da minha ligação com o Japão, que é muito forte essa conexão, né? Que é muito, muito ampla, assim, tudo me leva para lá, de algum jeito ou de outro. Mas também eu pude ir conhecendo mais e mais e mais. Eu acho que é legal trazer também assim de toda essa experiência que durante acho que os últimos 2 anos, mais ou menos, faz 2 anos, eu pude ter uma experiência muito bonita, se assim eu posso dizer, né? Vai depender de quem está vendo, com a Venosei, porque eu estava num momento de leituras, pesquisas, vivências, e aí eu entrei numa vivência espontânea, né? Para quem já viveu ou quem já viu, uma vivência espontânea é quando você entra em meditação. Normalmente quando você medita você tem um foco da prática, né? Fecha os olhos, vou fazer tal coisa agora, vou focar nisso, focar naquilo. Então, e ele consegue desenvolver através disso. Quando é espontâneo é assim, tu está fazendo qualquer coisa, tu parou 2 segundinhos, fechou teus olhos e aquilo vem. Então, quando eu entrei nessa vivência, eu fui para um lugar que a primeira coisa que chamava a atenção era o barulho da chuva, sendo que onde eu estava aqui, nesse ambiente que eu estou agora, não estava chovendo, estava um tempo bonito, mas a primeira coisa que chamou a atenção foi essa chuva leve que vinha, e eu só vi uma porta na minha frente, um grande portão assim.
Eu só ouvi aquela voz pedindo para eu entrar. E conforme eu pensei, ok, não senti nada de ruim, tô sentindo que tá tudo bem, vou seguir essa vivência para saber onde é que isso vai me levar. Então, eu fui caminhando mentalmente, abri a porta, entrei naquele espaço e vi que era um terreno grande. Então, tinha como se fosse um templo no meio. Outras características, tinham fontes, tinha diversas características no ambiente. E eu só lembro que eu olhei rápido, então olhei para um lado, olhei para o outro, vi aquilo ali, um lado tinha uma fonte, no outro lado tinha uma pilastra, pro outro lado tinha um caminho, tinha um lugar de orações, então eram diversos lugares assim. E eu entrei. E conforme eu botei o pé naquela sala maior, eu vi que veio como se fosse um felino grande, assim, como se fosse um gato ou um tigre, mas mais puxado para gato mesmo. Ele vinha de dentro, caminhava até a porta, olhava, dava tipo aquela analisada assim, escaneava o campo. A sensação, em nenhum momento veio aquela sensação de medo, que às vezes a pessoa tem, tipo, ver alguma coisa maior, daquela. Nossa, o que está acontecendo? Então eu vi que ele analisou, aí quando ele fez movimento com a cabeça, tipo, pode entrar. Aí quando eu entro, eu vejo que ele dá tipo um barulho de puff, assim. Que nem desenho animado, sabe? Dá aquele puff. Aí ele vira um gato branco, pequeno, e sai andando pra fora. E conforme eu vou entrando naquele espaço, ele vai aumentando, tipo, como se fosse uma casinha pequena por fora, e dentro tudo cresce, aumenta. E aí começa a dar aquele sentimento de passado, assim, que aquela memória de, tipo, já vivi aqui, conheço aqui, já passei por aqui. E aí conforme eu fui caminhando, na hora que começou a ver aquelas emoções, a gente começa a chorar, que é um horror. Porque a emoção toma conta e tu chora, chora, chora. Então sai tudo, assim, te libera. E aí, conforme eu fui entrando, eu vi que tinha a salinha maior. No fundo assim, da sala tinha como se fosse um trono, né? Uma cadeira, assim. E eu vi que tinha um senhor sentado. Aí eu fui em direção. Aí quando eu vi, assim, que reconheci a pessoa, aí aquela coisa que a gente se desmancha, né? Aí eu lembro só de ter me abaixado em prostração, começar a agradecer. Daí foi a minha primeira experiência, digamos assim, dentro do dominador, que eu pude ver então aquela figura lendária que a gente conhece pela cultura, pelas leituras. Então eu pude vivenciar, experienciar, tá vendo ali a Benosemi na minha frente, de poder ele trazer esse conhecimento, dele poder me mostrar. Então ele me mostrou outras questões, então técnicas curativas, ele mostrou diversas práticas que eram utilizadas e feitas naquela época, que depois eu fui pesquisar e realmente era daquele jeito. Então, coisa que ainda não tinha tido um contato mais profundo, né, dentro da técnica. Então, que eu pude ir confirmando cada etapa do que ele foi me passando. Então, por isso que eu disse que foi uma vivência bem intensa, esse espontâneo foi forte. Então, eu pude presenciar aquela figura dele e ele falar que eu estava voltando para aquele caminho, então para aquele conhecimento que é ancestral, né? E que eu ia poder trazer aquilo para as pessoas de novo, para poder auxiliar, para poder ajudá-las em suas funções, em sua vida, para trazer essas melhorias. Então eu pude ter uma vivência muito clara, muito forte. Desculpa que a voz começou a dar uma enrolada de novo quando da emoção cada vez que eu lembro dessa sensação de estar em casa, sabe aquela coisinha? Tô em casa de novo, tô podendo vivenciar isso. E que daí em diante eu teria várias mudanças, e realmente nesses 2 anos após aquele momento eu tive várias mudanças, várias informações,
pude descobrindo as diversas conexões e tudo que eu fui aprendendo durante essa vida, que culminavam, de novo, em estar na presença daquelas técnicas e daquele conhecimento ancestral do Homem Odor. Então, para mim foi uma vivência fantástica, foi uma conexão excelente, uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, de toda essa experiência, de tudo que eu pude viver naquele momento, de tudo que eu estou ainda agora construindo, do que eu estou fazendo, e do que eu estou trazendo ainda mais para vocês. Então, tanto o atendimento do Homem Odor que eu tenho feito, é um caminho fantástico, é uma evolução fantástica que eu posso auxiliar, que eu posso ajudar e então um aprofundamento, uma profundidade ainda maior nos conhecimentos de cada pessoa que está na minha frente durante o atendimento, durante aquela consulta. Então, podendo fazer as leituras, os encaminhamentos corretos, trazer essa consciência de cada situação. Então, para mim, está sendo algo transformador e maravilhoso, assim, que eu estou podendo compartilhar um pouco com vocês aqui, de forma de vídeo, e poder levar esse conhecimento mais adiante ainda. Tá bom? Muito obrigado a todos que viram até aqui. Logo mais eu vou falar mais ainda sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo. Estou voltando aqui para o YouTube, né? Então, o básico, né? Se inscreve, toca no sininho para acompanhar vídeos novos. Tá bom? Muito obrigado até aqui e até uma próxima.